Olá, comunidade, tudo bem? Você está no Air Transport, seja bem-vindo. Hoje é o dia 4 de abril de 2020 e este é o nosso giro de notícias. Se você quer estar sempre bem informado, não se esqueça, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho para receber as notificações. Hoje é sábado, já é um pouco tarde. Aos sábados a gente aborda aqui, a partir desta semana, a gente aborda aqui aviação esportiva, aviação militar, aviação geral, de esportes aéreos em geral, paraquedismo, enfim, tudo que voa e que não é área de negócios, quer dizer, não é aviação comercial, transporte comercial de passageiros, transporte comercial de carga. Isso a gente trata às terças e às quintas-feiras. Nossa atualização é às terças e às quintas. Ainda estamos num formato meio preliminar, porque, como eu disse na última edição, estou trabalhando numa modificação, quer dizer, numa maturação do nosso projeto, para vir num formato muito mais interessante em breve. Aguarde, você vai gostar muito. Oportunamente eu vou explicar aqui que recursos a gente vai disponibilizar para que você fique bem informado. Então hoje nós vamos para uma abordagem mais rápida, mais simples, ok? Então vamos a isso. Antes, não se esqueça, mete o dedão aí no joinha e compartilhe o vídeo para que a nossa comunidade tenha o máximo de alcance. Vamos lá então? Bem, vou começar aqui mostrando uma curiosidade que não tem nada a ver com aviação. Dá uma olhada aí nesses dois viadinhos, sem trocadilhos. Dá uma olhada aí nos dois viadinhos que foram vistos numa rua de Odivelas. Odivelas é tipo um distrito de Lisboa, próximo de Lisboa. Não sei se chega a ser um município. Conforme as pessoas saem das ruas, a natureza volta a tomar conta. Bem, vamos lá. No portal euqueroinvestir.com, nova malha, compra antecipada e crédito são medidas para auxílio à aviação na crise de coronavírus. Basicamente a matéria diz que, além das medidas que já existem, né, que a gente já comentou aqui em outros episódios, agora o governo e bancos estão pensando em negociando para criar linhas de crédito aí de apoio às empresas aéreas. Várias modalidades de apoios, né, e de alterações. Uma das alterações seria na malha aérea. Já houve uma alteração de malha aérea para que as capitais de estado e mais 19 cidades sejam atendidas. Estão falando em uma nova malha aérea para evitar voos com baixíssima lotação. Neste momento, sinceramente, eu não vejo como consigam fazer isto. E fala-se também aqui, segundo a matéria, em linhas de crédito para ajudar as empresas a receberem a receita de vendas de passagem com antecipação. Mas, pelo que eu vi, está se esperando que bancos privados venham a fazer isso. Não sei se esse é o caso, vamos acompanhar nos próximos dias, mas eu acho que numa época dessas, depender de bancos privados, empresas aéreas com os problemas que estão, dependendo de bancos privados, vão se colocar numa situação em que vão gerar um altíssimo custo financeiro que pode até dar-lhes uma sobrevida, mas não sei se é uma solução sustentável. Eu faço parte daqueles 99,999% de cidadãos que acham que colocar-se na mão de bancos privados brasileiros não é uma boa medida para ninguém. Mercadoeventos.com.br, empresas de serviços de solo já estão à beira da insolvência, diz a ABSATA. A ABSATA é a associação desse tipo de empresas,
empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo. Como as empresas não estão recebendo nem de aeroportos, nem de empresas aéreas, estão aqui avisando que simplesmente vão quebrar muito em breve, vai deixar aí 40 mil empregados desempregados e que os aeroportos vão perder operacionalidade porque se essas pessoas não trabalharem, os aviões não voam, tá? Não dá para prescindir de coisas como sinaleiro, serviço de pushback, limpeza e abastecimento de água potável, remoção de resíduos do QTU, embarque e desembarque de cargas e bagagem. Não dá para prescindir, né, pessoal? E a gente entrou aqui, teve a curiosidade de entrar aqui no site da associação e eles estão dizendo exatamente isso no press release deles aqui. Tá? Depois a gente até deixa o link aí se você quiser acessar o press release da associação aqui. Ministro anuncia socorro à aviação. É aquilo que a gente acabou de dizer, tá? Mais uma aqui no diariodaregião.com.br. Tá dando um reforço naquilo que a gente acabou de dizer aqui, tá? Então, aviação, preço de referência reduz quase 50% em 2 meses. Isso aqui é o Jornal de Angola. Coloquei aqui só para vocês verem, como curiosidade, que em todo o mundo está acontecendo a mesma coisa. Angola não é diferente. Angola, como vocês sabem, é um país africano. A capital é Luanda. Está aqui uma linda foto da cidade de Luanda. Eu morei em Luanda 7 anos. Gostei muito de Luanda, diga-se de passagem, tenho saudade até hoje. E o governo de lá é um governo que de vez em quando a gente ouve falar que fez umas coisas bem feitas. Nesse caso aqui, o governo reduz o preço de combustível em praticamente 50% em 2 meses. Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas não necessariamente por intervenção estatal, mas porque o preço do combustível, pela famigerada lei amada e adorada aí pela economia moderna da oferta e demanda, o combustível de aviação está, segundo a matéria que publicamos aqui há pouco tempo, que comentamos aqui com vocês há pouco tempo, está a $282 a tonelada, enquanto que no começo do ano estava a 600. Então isso está acontecendo no mundo inteiro, independente de ser uma decisão de governos ou de ser uma coisa do equilíbrio da procura e da oferta. Valor.globo.com, não tenho acesso à matéria porque não sou assinante. Aviões agrícolas não podem ser usados no combate ao coronavírus, mas tive a curiosidade de olhar aqui no canal Rural e vi que a organização aí das empresas de aviação agrícola, SINDAG, está dizendo exatamente isso aqui, mais para baixo da matéria. Nota de esclarecimento, uso de aviões contra coronavírus. O que eles estão dizendo é o seguinte, vou colocar nas minhas próprias palavras, tá, pessoal? Não foi assim que eles... Não é assim que está a redação, mas a minha leitura é a seguinte. Pessoal, não adianta se iludir, não dá para passar de avião aí, pulverizar veneno e matar o vírus e curar a pandemia. Isso aí não é nem testado para saber se é eficaz e não é nem seguro, não se sabe nem se é seguro. Então isso aí está, até prova em contrário, isso aí está fora de cogitação, ok? Na Folha, no portal da Folha, coronavírus obriga a evacuação de porta-aviões americano no Pacífico. Esta eu acho que é uma das melhores fotografias do que significa isso que está acontecendo no mundo. De repente, não mais que de repente, a maior força militar do planeta tem a sua operacionalidade caída a zero por causa de uma gripezinha, por causa de um resfriadinho. Não é, senhor Messias? Olha aí a sua gripezinha. Olha aí o seu resfriadinho, senhor Messias. Quantos militares americanos estão nessa condição, se a gente considerar que os militares americanos, especialmente os da Marinha, viajam pelo mundo inteiro? Quantos outros navios podem estar com essa condição?
eu acho que vale a pena nas próximas semanas observar isso, porque podemos estar prestes a observar colapso de estruturas. Todo mundo fala em colapso de saúde, colapso de saúde. Podemos estar prestes a observar o colapso de estruturas outras que não as de saúde pública, tá, pessoal? Então, é nisso que está dando a gripezinha do senhor Jair Messias. Temos aqui no... Não sei se eu dei os créditos. Dei sim, é da Folha. Temos aqui o nationalinterest.org dizendo o seguinte: hackers, entre aspas, do bem, que tinham mesmo essa missão, estavam mesmo incumbidos de tentar fazer isso, conseguiram hackear um avião F-15E, julgo eu, da Força Aérea dos Estados Unidos. Não é da Air National Guard nem nada disso, tá, pessoal? É da United States Air Force mesmo. Eu fiquei assim, embora não seja exatamente novo isso aqui, depois eu fui dar uma olhada em qual a repercussão disso. Inicialmente eu pensei, não, isso é sensacionalismo. Mas eu fui dar uma olhada na repercussão nisso e vocês vão ver que isso se espalhou por toda a imprensa e realmente aconteceu, pelo que eu pude ver aqui. Fiquei pensando, como aconteceu isso? Como assim? Como entrar num sistema de um avião de combate? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui para baixo. Não, acho que não tem mais nada. Como entrar num avião de combate desse grau de complexidade, sofisticação? O F-15 ainda é o principal avião da Força Aérea dos Estados Unidos, né? A essas alturas, em 2020, acho que eles pensariam que não, né? Mas os programas do F-22 e do F-35 não foram tão bem sucedidos assim. Então eles ainda têm que usar plataformas de armas dos anos 80 do século passado. Como foi possível invadir? Eu não imaginava que isso fosse possível. Estou espantado com a minha própria ignorância e com a existência de uma possibilidade prática de se fazer uma coisa dessas. Basicamente, o pouquíssimo que eu sei é que esses aviões possuem sistemas de tratamento de dados e aquilo que esses aviões captam com seus próprios sensores os mais diversos, né, que esses aviões têm radares, podem levar sensores a laser, podem levar sensores que usam luz comum, mas com um nível de luz muito baixo, conseguem enxergar de noite, podem usar infravermelho, tem toda uma gama de tecnologias de sensores que pode ser usada nesses aviões. E esses dados de cada avião, eles são compartilhados com outros aviões voando próximos, voando na mesma missão, são compartilhados com os aviões AWACS, né, com aqueles aviões grandes que tem aquele radarzão em cima, parece uma pizza voadora gigante, né, que são os aviões chamados AEW, Airborne Early Warning, alerta aéreo antecipado. São aviões que fazem um rastreamento de radar muito grande e são praticamente uma torre de controle voadora que orienta os caças e os aviões táticos e estratégicos, faz uma coordenação de N aviões voando numa determinada missão, e através dessa coordenação faz com que os aviões ajam de forma sincronizada, de forma lógica e consigam atingir os objetivos de sua missão. Então isso é uma rede de troca de dados altamente criptografados, criptografias rapidíssimas, dificílimas de violar. Então até aí tudo bem, a gente, né, sabe que existe uma rede de dados. Agora o que me admira é como que entraram nessa rede de dados, quer dizer, não acho que seja o tipo de informação que eles vão nos dizer. Como se obteve acesso? Também não acho que isso tenha sido conseguido a partir de um IP de um hacker comum desses que hackeia senhas de banco. Isso deve ter sido uma coisa muito mais sofisticada, muito mais num nível de acesso a redes estratégicas muito mais profundo do que aquilo que o melhor dos hackers
desses de senha de banco conseguiria fazer a partir de casa. De qualquer maneira, é uma coisa que eu acho que desperta muito interesse e que eu acho que vale muito a pena a gente investir no conhecimento disso. Como a gente é uma comunidade, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para trazer mais informações sobre isso para vocês. E já sabem, se um dia eu sumir, pode ser por causa disso. Só para dar mais peso àquela matéria, temos o mesmo assunto no portal stripes.com, dizendo exatamente a mesma coisa. Na própria Newsweek, né, hackers éticos sabotam o F-15 e expõem sérias vulnerabilidades. Já tem um vídeo aqui, mas eu vou poupar vocês dele para que o vídeo não fique tão longo, tá? Depois eu coloco o link da Newsweek para vocês assistirem. No portal military.com, exatamente a mesma coisa. No Yahoo News, a mesma coisa. Ou seja, o negócio fedeu, né, pessoal? É realmente um tanto, eu não vou dizer que é bombástico, porque a coisa não é nova, mas é uma surpresa decepcionante para os militares americanos, né? Lockheed Martin vence licitação de 4,7 bilhões para fornecer 78 jatos F-35 e aviônicos avançados, diz o militaryAerospace.com. É uma licitação, é um fornecimento de 78 aviões para a Marinha, para a Marinha dos Estados Unidos, tá, pessoal? Para a Patuxent River Naval Air Station, em Maryland. No Military Watch, o chinês J-10C, o caça chinês J-10C, contra o MiG-35, porque o Irã, né, deve escolher o caça chinês sobre o caça russo. Basicamente, o que a matéria está dizendo é que o caça chinês é um tanto inferior ao russo, né? Esse MiG-35 é um baita de um avião de combate, é um daqueles aviões cuja manobrabilidade acho que o Ocidente ainda está para entender. Tem mísseis melhores, com maior autonomia, mas a matéria diz que pode-se esperar da China uma capacidade de melhores suprimentos militares, sem interrupções, um investimento a longo prazo maior no desenvolvimento de mísseis melhores para o avião J-10. Então, o Irã teria uma experiência melhor, embora um avião tanto inferior, mas teria uma experiência, o programa de aquisição, né, se a gente não pensar apenas na qualidade do avião, se a gente pensar no programa como um todo, diz a matéria que parece que está mais a coisa propensa para o avião chinês do que para o russo. Mas eu, lendo a matéria, farejei uma coisa um pouco diferente. O que me parece é que a China é o maior investidor no Irã, né? Também deve ser o maior investidor na África do Sul, no Zimbábue, na Nova Guiné, no Polo Norte, na Lua e em Marte. Então, como a China é o maior investidor de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo que a gente possa imaginar, então a política determina que vamos fazer aquela politiquinha aquela política, né? Politiquinha não. Aquela política de boa vizinhança, vamos, né, azeitar nossas relações com os chineses, porque os caras estão metendo grana aqui dentro e o Ocidente quer nos bloquear, quer nos meter restrições e restrições econômicas e bloqueios econômicos, e a gente tem que ser o mais amigo possível dos chineses, porque isso acaba sendo não sei se chega a ser uma tábua de salvação, mas é um recurso que não dá para prescindir. No SputnikNews.com, Polônia analisará a necessidade de comprar caças F-35 devido à crise econômica emergente. Ora, vejam só.
Tínhamos dito aqui há pouquíssimo tempo que essa licitação de fornecimento de caças F-35 para a Força Aérea da Polônia estava causando uma enorme estranheza por causa do preço exacerbado com que os caças foram vendidos à Polônia. E fica sempre aquela pulguinha assim do tamanho de uma bola de futebol atrás da orelha da gente, e a gente fica pensando assim, por que é que venderam os aviões num preço fora da realidade? Aí vem aquelas desculpas que a estratégia de treinamento da Força Aérea Polonesa é uma estratégia que vem do zero, e isso implica em maiores investimentos, não sei o que. Sabe aquela conversa que não cola? E de repente a Polônia vai analisar a necessidade de levar essa compra à frente, por causa da crise econômica emergente. Pode ser uma desculpa, pode ser que resultou um constrangimento por causa daquele valor elevado, pode ser que estejam querendo recuar disso, ou pode ser simplesmente realmente um problema de dinheiro porque as economias estão parando. Não vamos nos esquecer, entretanto, que a Polônia faz parte daquele cinturão de países próximos à Rússia e que os nossos amigos aqui da América do Norte querem usar esses países para fazer um cerco estratégico à Rússia. Então é o tipo da coisa que é assim, puxa, mas vai ficar um furo, vão deixar de armar esse cinturão em volta da Rússia por causa da crise do coronavírus? Não que isso seja um pequeno motivo, mas esse pessoal tem objetivos estratégicos de longo prazo, né, pessoal? Não acho que eles vão desistir disso não, ou se desistirem, a desistência será uma desistência interina. Mais outra coisa para a gente acompanhar aqui nas próximas semanas ou meses e ver no que é que dá. Rússia envia modernos helicópteros Ansat ao México. Essa garça aí, pessoal, bonitinho, não é? Sabe quantos eles vão mandar para o México? Sabe de quanto é a encomenda? De 40. Inicialmente 13, depois mais 27. Sabe para quê? Para servirem de ambulâncias. Ambulâncias aéreas. Não deu crédito, né? No Sputnik News também. No TRT português. Que diabo é isso? Não sei o que é isso. Aeronave F-35 com bombas do ZEUA fizeram voo de formação no mar das Filipinas. Cachorro rosnando, né, pessoal? Cachorro rosnando um para o outro. A China está fazendo operações lá com aviões armados e com porta-aviões ali perto de Taiwan. E os Estados Unidos estão fazendo operações aí com aviões armados perto das Filipinas. Cachorro rosnando, né, pessoal, um para o outro. O Comando do Pacífico, olha um errinho que eu achei aqui, ó. Aeronaves F-35 equipadas com bombardeiros balísticos. Como eu não acho que um bombardeiro possa sair de dentro de um caça F-35, então eu vou dizer que isso aqui é um erro de tradução e que o que eles querem dizer é com bombas GBU-49. GBU, que eu me lembro dos tempos em que eu entendia eu era um pouquinho menos burro em aviação militar do que eu sou hoje. Eu me lembro que GBU era Guided Bomb Unit, unidade de bomba guiada. É uma bomba que eu me lembro, ela é passiva, ou seja, não tem propulsão, ela é de queda livre, mas ela é guiada. Existem vários modelos de guia com várias ogivas, com várias possibilidades de guia. Guia laser, guia infravermelho, guia inercial, guia alguma coisa. Então o caça sobrevoa lá o alvo que ele quer atacar, marca o alvo nos seus sistemas de bordo. Uma vez marcado, ele dispara a bomba, libera a bomba dentro do alcance em que ela tenha condições de fazer um voo balístico, uma queda livre, até o alvo. E
e devido ao sistema de guiagem, a precisão da bomba é muito precisa. Aliás, essas guiagens que eu falei, de laser, de infravermelho, não sei o que, elas existem, né? As forças aéreas ainda têm, mas elas estão já muito superadas pelo GPS, né? Que é um sistema que dá uma precisão muito grande, né? Uma precisão aí capaz de fazer uma bomba entrar pela janela, como de fato já aconteceu. E é isso. No warhistoryonline.com, na Europa, acho que foi na Bélgica, isso, se não me engano. Na Bélgica. Mecânico distraído dispara um canhão Vulcan e elimina da face da Terra um F-16 que se encontrava na mira desse canhão Vulcan. Eu vou explicar para vocês, caso vocês não saibam, o que é um canhão Vulcan. Aliás, aqui embaixo tem uma ótima fotografia bem esclarecedora. Então, pessoal, isso aí é um canhão Vulcan. Aqui diz M16 Vulcan, é M61, tá? Tá errado. Bem, pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, são vários canos montados num cilindro rotativo. Isso aqui é rotativo, tá? Somente um cano dispara por vez. O sistema começa a girar, atuado por esse sistema aqui, que é hidráulico, tá? Pode ver as conexões hidráulicas aqui, que vem do sistema hidráulico do avião, que é o mesmo sistema que atua os comandos de voo, trem de pouso, freio, flap, tudo isso. Gira esse motor hidráulico aqui, isso aqui atinge uma enorme velocidade de rotação, e cada vez que o cano passa aqui no pente de munição, ele pega uma munição, leva ela para a posição de tiro, dispara, ejeta a cápsula vazia, vem para baixo, pega outra e fica um ciclo. Então, com os 6 canos fazendo isso, os 6 barrels, né, fazendo isso, esse canhão atinge uma cadência de 6.000 tiros por minuto. Vou repetir, 6.000 tiros por minuto. 100 tiros por segundo. Não preciso nem dizer que um canhão desse aí, uma rajadinha curta dele, mete um prédio abaixo, tá, pessoal? Apesar de não ser uma coisa muito grande, como vocês podem ver. Mas o poder militar disso é impressionante. E uma rajadinha dada por um mecânico que deve ter batido o dedo onde não devia, produziu esse efeito que você está vendo aí. Não houve vítimas, por sorte, mas destruiu completamente esse F-16. E algumas considerações que eu gostaria de fazer. Eu não acho que um canhão desse dispare acidentalmente no solo facilmente. Isso deve ter guardas e mais guardas e mais guardas que impedem que você faça isso no solo. A própria lógica air-ground deve vetar completamente o uso desse canhão no solo. Não conheço o F-16, acho que foi um F-16 que atirou no outro, julgo eu. A lógica air-ground deve vetar completamente o uso desse canhão no solo. Se eu tiver certo quanto a isso, de alguma forma, a lógica air-ground desse avião estava sobrepassada, possivelmente para a prática de algum serviço de manutenção. Quando o avião está no solo e você precisa simular que ele está voando, existem técnicas para você sobrepassar a lógica do air-ground. Você sobrepassando a lógica do air-ground, o avião passa a se entender em voo. E quando o avião passa a se entender em voo, ele passa a liberar para funcionamento uma série de sistemas que só podem funcionar em voo, tá? Eu acredito que a lógica do disparo de qualquer arma, de qualquer avião, seja associada a uma lógica air-ground dessa natureza. Então deviam estar fazendo manutenção no avião, deviam estar com a lógica air-ground sobrepassada, deviam estar com alguma capa de guarda levantada e alguém meteu a mão onde não devia.
Alguém foi tocar no manche e o botão de disparo do canhão Vulcan fica no manche, que fica do lado direito. O F-16 é, se não me engano, o único caça que o manche não é central, não fica entre as pernas do piloto. Ele tem um side stick à direita, parecido com o side stick dos aviões Airbus, dos aviões comerciais Airbus. Ele deve ter ido comandar alguma coisa ali no side stick, bateu o dedo onde não devia, tá? E disparou a arma. Eu vou dizer mais. Deve haver, conhecendo um pouco os manuais de manutenção de aviões como eu conheço, deve haver, quando você gera uma lógica air no sistema air-ground, deve existir uma série de precauções para que você não acione sistemas que não podem ser acionados. Tá? Talvez houve alguma falha nessa rotina. Mas eu não quero me estender, porque quando você começa a fazer considerações desse tipo, você acaba correndo o risco Ó, o Google me espionando aqui, que maravilha, né? Eu falando e a porcaria do Google me espionando. Eu não gosto de ir muito fundo nessa tentativa de entender preliminarmente o que aconteceu, porque a gente pode acabar falando alguma coisa que é uma acusação, entende? Então eu vou parar por aqui, mas acho que se eu tivesse que investigar esse incidente, eu iria nessa linha. E tem uma outra coisa que eu acho até pior do que isso. Embora não tenha havido vítimas, há uma outra coisa que merece considerações aqui. Vou lá para baixo para dar uma olhada aqui no incêndio. Estou achando que foi até sorte de ter destruído um avião só. Tinha outro bem do lado aqui, pelo que mostra a foto. Existe uma outra consideração aqui que também me falta conhecimento para desenvolver mais. Mas vamos lá. Metralhadoras e canhões aerotransportados podem ser municiados com vários tipos de munição. Nem sempre aquilo que sai do cano da arma é simplesmente um projétil de metal ferroso. Às vezes pode ter outras tecnologias nesse projétil que está sendo lançado ali. E essas outras tecnologias podem ser de naturezas muito mais agressivas do que simplesmente o impacto mecânico do projétil contra aquilo que tiver na frente dele. E creio que um dos piores exemplos são munições que não são de metais ferrosos ou de ligas convencionais, mas sim metais, projéteis feitos de urânio, ligas de urânio decaído. Urânio que já passou em reatores nucleares, perdeu, já entregou o seu poder de fissão nuclear, teve a sua radioatividade decaída e ele é encaminhado para fazer munição militar. Por quê? Porque a densidade do urânio é muito mais alta do que a densidade de materiais ferrosos. E lá está a porcaria do espião de novo. Então o impacto de um projétil de urânio é muito pior do que o impacto de um projétil de outra liga. Mas existem alguns problemas. Apesar da radioatividade ser decaída, ela ainda é uma radioatividade muito alta, muito perigosa. Além disso, o urânio, quando ele impacta contra alguma estrutura, ele se pulveriza no ar e ele se inflama instantaneamente. Alguns metais têm essa capacidade. Titânio, por exemplo. Se você está num lugar onde se está usinando titânio e fica pó de titânio no ar, quando o pó de titânio atinge uma certa concentração, ele explode espontaneamente. O urânio tem essa propriedade também. Então, quando ele bate, você tem um efeito secundário, que além do impacto, da destruição pelo impacto, pela dissipação de energia cinética, você tem um incêndio
muito rápido, um flash, uma grande, imensa liberação de energia térmica. E aí, esse material radioativo, ele vai se combinar com oxigênio, acho eu que vai se combinar com oxigênio do ar, vai formar, se não me falha a memória, dióxido de urânio. E isso, pessoal, vai ficar na atmosfera, no solo, na água, se houver cursos de água ali. Então, as consequências disso que aconteceu não são triviais, tá? Realmente não são triviais. Isso é um incidente muito sério mesmo. E agora vamos aqui a uma promessa que eu fiz para vocês há 2 dias atrás. Vocês se lembram que eu disse que ia dar uma olhada mais aprofundada no... Não é nem mais aprofundada, ia realmente tentar ler algo que saiu a respeito das falhas de motor, do motor PW1500 que equipa o avião Airbus A220. Não é que eu tenha feito uma grande pesquisa, tá, pessoal? Não é isso. Mas entrei aqui no site do FAA e achei uma diretriz de aeronavegabilidade. Aqueles de vocês que são familiares com isso, não vou mostrar nada aqui que seja uma novidade. Mas se você gosta de aviação e ainda não é um profissional, mas tem curiosidade em saber como se trabalha com aviação, vou te dizer uma coisa. Aqui está uma diretriz de aeronavegabilidade do FAA. Isto é como que uma emenda ao projeto de um avião, né? O projeto de um avião é uma coisa aprovada. Por que um avião pode voar? Porque ele foi aprovado, o seu projeto foi aprovado. Uma coisa que se chama Type Certificate, certificado de tipo. Então, quando um avião tem um certificado de tipo, um TC, Type Certificate, o projeto dele foi revisto pelas autoridades do país onde ele foi projetado, e depois isso se estende para todos os outros países do mundo. E como esse projeto foi aprovado, ele... Deixa eu mudar de posição aqui, que estou meio desconfortável. Como esse projeto foi aprovado, foi testado, foi submetido a todos os regulamentos, cumpre os regulamentos aplicáveis, tal, então o avião pode voar. De vez em quando, de tempos em tempos, descobre-se alguma coisa que não está correndo conforme o projeto, não é tão segura quanto se imaginou que seria, ou tem algum tipo de problema. Basicamente, as diretrizes de aeronavegabilidade são problemas de segurança, tá, pessoal? Quando são problemas de natureza econômica ou operacional, aborda-se de outra maneira, através de boletins de serviço do fabricante. Mas basicamente a diretriz de aeronavegabilidade ela é uma lei, assim como o Type Certificate é uma lei, né, uma lei federal, que diz que o avião X ou Y está aprovado. Da mesma maneira, uma diretriz de aeronavegabilidade ela é uma emenda ao Type Certificate. E ela impõe aos operadores, aos fabricantes, a todo mundo envolvido na produção, operação e manutenção daquele específico modelo, que faça modificações para que se restaure a segurança daquele equipamento ou parte da estrutura do avião que se revelou abaixo daquilo que se esperava. Então, o que eu fui buscar aqui para mostrar para vocês, né, especialmente para aqueles que eventualmente não têm contato ainda com esse tipo de documento, ou que trabalham em áreas que não são de manutenção, de engenharia, que gostariam de saber o que é uma diretriz de aeronavegabilidade. Aqui está ela, vou colocar uma diretriz de aeronavegabilidade na tela para vocês. E essa é bem simples, tá, pessoal? Não vou torturar vocês com uma AD complexa. Ela está dizendo simplesmente o seguinte, ó, AD 2020-0702, data de efetividade 15 de abril, a partir de 15 de abril. Ela é uma lei que entra em vigor nessa data. Aplica-se aos motores Pratt & Whitney PW 1519, G, 1521, etc, etc, etc. Explica qual é a condição insegura, e eu prometi falar sobre isso.
Esta AD foi levantada por relatórios de cortes de motor em voo devido à falha do compressor de baixa pressão, LPC, do rotor 1, R1, primeiro estágio, né, do rotor. E por findings, né, subsequentes, findings são achados de inspeção, né, de discos LPC R1 durante inspeções posteriores. O FAA está emitindo essa AD para prevenir a falha do LPC R1. A condição insegura, se não for abordada, pode resultar em falha incontida do LPC R1, ou seja, do disco de primeiro estágio do compressor de baixa pressão, danos ao motor, danos ao avião e perda de controle do avião. Então a AD explica a condição insegura, cumpra a AD dentro dos prazos especificados e as ações requeridas, aqui no G, no parágrafo G, são remova o software do Electronic Engine Control, né, que é o FADEC, aquilo que vocês conhecem como FADEC, ou FADEC, se a versão for anterior à versão V2.11.9.2 e instale o software FADEC que for elegível para esta instalação conforme follow. Aí tem as instruções, né, para motores que acumularam mais de 300 ciclos desde novo, ou desde a última Engine Shop Visit, ou desde a última vez que foram à oficina, dentro de 15 ciclos após a data efetiva desta diretriz de aeronavegabilidade. E para todos os motores dentro de 90 dias após a data efetiva. Então, pessoal, desculpa por ter me estendido, mas eu achei muito interessante trazer para aqueles que não ouvem falar a diretriz de aeronavegabilidade. O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Aqui está, pessoal. É uma lei com instrução técnica para você fazer inspeções ou modificações no avião pelo qual você é responsável. E aí tem mais detalhes que eu vou poupar vocês. Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que, né, para quem já sabe, desculpa, né, eu sei que foi um saco ficar ouvindo isso, mas para quem não sabe, acho que deve ter sido bem interessante. E tem uma outra AD aqui, né, agora que eu já expliquei o que é AD, não vou precisar entrar em tantos detalhes assim, que é uma que também nós falamos aqui há umas 2 semanas atrás, do motor do V2500, que ele abriu um pipoco danado em voo aí e que foi um disco da turbina de baixa pressão, terceiro estágio LPT, tá? É um selo do rotor, do estator da turbina. Esse selo tem lá um defeito de construção, ele se move, entra em contato com a parte rotora, e quando ele bate na parte rotora, vai caco para tudo quanto é lado, o motor abre o bico e sofre uma grande destruição mecânica, uma coisa tipo explosão mesmo dentro dele. E essa AD está mandando você fazer uma inspeção boroscópica, que é como se fosse uma endoscopia, para você detectar a condição de perigo, e se você detectou ou não detectou, você vai tomar as ações corretivas adequadas. Já que a gente está falando isso, pessoal, vou mostrar para vocês aonde é que vocês podem acessar esses documentos, tá? Eles são públicos, qualquer pessoa pode acessá-los. Você vem aqui, eu vou deixar o link para vocês ficarem fazendo pesquisas. Qual avião que você gosta? Você gosta do avião A ou do avião B? Você pode vir aqui e ver se ele tem diretrizes de aeronavegabilidade. Você vem aqui no site do FAA. Você vem nessa página aqui de ADs. Você tem uma busca aqui. Você pode pôr o fabricante aqui, ou o número da AD, se você souber, e vai te dar uma lista aqui. Geralmente é uma lista enorme, né? Essa aqui é uma lista pequenininha, porque acho que é do motor LEAP, o LEAP 1A ou 1B, acho que é do 1B, que é um motor que tem pouquíssimas ADs. É um motor novo, tem pouquíssimas ADs. Aí você filtra aqui os resultados e você acha a AD lá que você quer consultar. Entra aqui, ela está em PDF. Qualquer um pode consultar, tá, pessoal? Isso aqui é público, é um documento público, é uma lei. Aí aqui você tem... Eu sugiro você baixar, pegar uma AD e baixar, se você não sabe o que é, e ler ela toda, porque é muito interessante. Essa parte aqui é um preâmbulo
onde é discutido entre a autoridade aeronáutica e o público. A AD, como é que vai ser, se vai ser assim, por que devia, por que não devia ser assim, a inspeção é muito restrita, aí a autoridade aeronáutica fala não achamos que é muito restrito, não sei o que, alguém fala não, acho que a gente não devia inspecionar a cada 90 dias, mas a cada 120, não sei o que. Então tem toda uma discussão, aí depois da discussão, onde se fazem inclusive considerações sobre o custo, quanto isso vai custar a comunidade aeronáutica como um todo, qual é o impacto do custo na indústria da aviação do país. Aí você entra aqui na diretriz de aeronavegabilidade propriamente dita, onde estão as instruções técnicas. Então, se vocês quiserem depois, eu vou fazer o seguinte, vou deixar todos esses links para vocês terem a curiosidade de baixar essa AD, ler, entender o que é. E se quiser, como eu já analisei muito AD na minha vida, se quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fica à vontade, é um prazer conversar com vocês sobre isso. Deixe nos comentários ou manda no meu e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. E outra matéria que eu disse que a gente ia ter que entender um pouco melhor é a utilização de bactericidas no combustível. Estava causando sérios problemas de segurança. A EASA lançou um Safety Information Bulletin, SIB, dizendo exatamente quem é a criança que está causando o problema. É um produto chamado Catum, sei lá como é que fala isso, FP 1.5 Biocide. Ele é fabricado pela DuPont, é isso? Ele fala o fabricante, DuPont. Esse produto, pessoal, é usado quando você detecta a formação microbiológica em combustíveis, e você usa isso como se fosse quando você está doente e você toma um antibiótico, como se fosse um antibiótico para você parar a proliferação de contaminação microbiológica. O problema é que isso causou perda do controle de multimotores. Ou seja, no mesmo avião houve dificuldade de controlar mais do que um motor. Então resultou num risco enorme. A DuPont tirou imediatamente o produto de circulação antes que houvesse antes que sobrasse para eles, né? Antes que causasse uma tragédia. E a EASA está dizendo aqui o seguinte, pessoal, cuidado, que quando você altera o combustível, quando você coloca algum aditivo no combustível e esse aditivo não está de acordo com regras que estão no Type Certificate, lembra que a gente estava falando de Type Certificate aqui há minutos atrás? O Type Certificate ele entra em alguns detalhes, não entra em muitos detalhes, mas entra em alguns detalhes. E ele diz a você qual é o combustível que você pode usar no avião que você projetou. Se você coloca algum aditivo no combustível e esse aditivo faz com que esse combustível deixe de estar de acordo com as especificações determinadas no Type Certificate, isso é considerado uma grande alteração ao projeto do avião, ao projeto de tipo. Então, aquelas gotinhas que você pôs ali, elas representam, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, elas representam uma grande alteração de engenharia do projeto. Olha a gravidade disso. Aquelas gotinhas que você pôs ali para matar a bactéria que nasceu no seu combustível, ou para evitar que nasça a bactéria no seu combustível, se ela tirar o combustível da especificação que está no TC, o seu avião está ilegal. Tá? Se acontecer alguma coisa com o seu avião, a tua responsabilidade não será somente uma responsabilidade civil, será uma responsabilidade penal também. Tá? Então é isso. Desculpem eu me estendi algumas explicações, mas eu acho que valem a pena. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham um bom final de sábado, um bom domingo. Se cuidem, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. É muito sério aquilo que está acontecendo. Não é gripezinha, não é um resfriadinho.
é uma coisa muito séria e eu quero vocês inteiros depois disso para a gente levar essa comunidade do Air Transport aqui até o infinito, ok? É isso por hoje, muito obrigado. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixa eu ficar mais próximo de vocês aqui. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Clique no sininho para que você receba as notificações e não perca nenhum vídeo. Estamos trazendo um conteúdo muito legal, cada vez mais legal para vocês. Clique no joinha e compartilhe o vídeo para você trazer mais pessoas para a nossa comunidade. Assim nos fazemos importantes, ok? Muito obrigado. Mantenha-se em segurança, cuide de você, cuide da sua família. Um abraço e que Deus proteja a todos nós. Amém.